Olá, seja bem-vindo ao devocional diário do Teologia 24 Horas. Hoje a gente vai refletir sobre aqueles momentos da vida em que a gente precisa, sabe, dar uma pausa, reorganizar a casa por dentro e fortalecer a base espiritual antes de seguir em frente. E aí, essa pergunta te pegou? Pois é uma sensação que, nossa, muita gente conhece. A gente se esforça, continua caminhando, mas parece que tem uma pecinha solta lá dentro, uma falta de paz, né? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, bora lá mergulhar nesse assunto. É interessante pensar que, às vezes, antes de Deus acelerar a nossa vida, Ele pede pra gente dar uma ajeitada no coração. Pode até parecer um freio, né? Mas, na verdade, é como se fosse uma preparação para um impulso, para um avanço muito mais seguro, muito mais saudável. E aqui está o ponto-chave de tudo. A questão não é parar de andar de jeito nenhum, é garantir que a gente está caminhando em terra firme. Porque um progresso de verdade, aquele que dura, ele é construído numa base espiritual forte, onde Deus não é só uma parte, mas a prioridade número um. E para a gente entender esse princípio na prática, vamos dar uma olhada na história de Jacó, lá em Gênesis capítulo 35. A história dele funciona quase como um mapa, mostrando o caminho para realinhar a nossa vida quando as coisas parecem meio bagunçadas. Olha só a atitude de Jacó. O que é incrível aqui é que ele não fica esperando a situação melhorar para depois procurar Deus. Pelo contrário, ele entende que para as coisas melhorarem, ele precisa voltar a Betel, o lugar do seu primeiro encontro real com Deus, e reconstruir o seu altar. Veja bem, Betel é muito mais do que um lugar no mapa, é um princípio de vida. É a nossa atitude de voltar para a casa de Deus, de voltar para aquele lugar onde a nossa fé se torna real, onde a gente se entrega de verdade, principalmente naqueles dias difíceis, de angústia. Certo, mas na prática, como é que isso funciona para a gente hoje? O que significa subir a Betel no meio da nossa correria? A própria Bíblia mostra o que Jacó fez, e os passos dele servem como um ótimo modelo para nós. A ação de Jacó é super clara e intencional. Primeiro, ele diz para a família tirar tudo aquilo que estava competindo com Deus no coração deles. Segundo, um chamado para se purificar. E terceiro, mudar as roupas, o que é um símbolo de uma nova atitude, de uma nova identidade. É basicamente um guia prático de como colocar a vida em ordem com Deus. E aqui tem um detalhe fundamental que a gente não pode confundir. Esse chamado para voltar a Betel não é sobre parecer mais santo ou mais religioso por fora. Não é uma peça de teatro, sabe? É uma decisão que vem de dentro, uma decisão radical de adorar somente a Deus. É entender que para ter um altar é preciso abrir mão de algumas coisas. E é justamente nessa renúncia que a gente encontra a verdadeira liberdade. Tá, e qual o resultado disso tudo? O que acontece quando a gente obedece a esse chamado? Quando a gente decide voltar para o altar? A resposta de Deus a essa nossa atitude é simplesmente poderosa. Isso aqui diz tanto sobre quem Deus é. Pensa bem, ele não recebe Jacó de volta com uma bronca ou uma lista de acusações. Não. Ele responde com restauração. Ele reafirma quem Jacó é nele, o chama de Israel, e renova todas as promessas, dando a ele uma nova direção, um propósito renovado. Isso muda completamente o jeito que a gente vê a palavra arrependimento, né? Que às vezes parece tão pesada, tão ligada à culpa. Mas a ideia original, a palavra grega metanoia, é super positiva. Significa simplesmente mudar a mente, virar o leme do barco da nossa vida e apontar de novo na direção de Deus. É um retorno, não um castigo. E o fruto final dessa volta, dessa reorganização do altar, qual é? É a paz. E não é uma paz qualquer, que dependa das circunstâncias. É uma paz que a nossa cabeça nem consegue explicar direito e que funciona como um escudo, sabe? Guardando o nosso coração e a nossa mente de toda a confusão. Então, com tudo isso que a gente conversou, chegamos à parte mais importante, a prática. Como é que a gente pode aplicar esse princípio de voltar a Betel na nossa vida agora mesmo? Então aqui vai um roteiro bem prático para você. Se você se identificou com essa situação de falta de paz, a ação é bem clara e super possível. Separe só 15 minutinhos do seu dia. Converse com Deus sobre aqueles ídolos discretos. Sabe, aquelas coisinhas que roubam o tempo e o foco que deveriam ser dele? Escolha uma distração concreta e elimine. Depois, ore e leia essa passagem de Gênesis. O resultado, você vai ver muito mais clareza e muito menos ansiedade para dar o seu próximo passo. Que tal a gente fazer essa oração juntos agora? Respire fundo um instante e, se você quiser, faça dessas palavras a sua própria oração. Senhor Deus,
Hoje eu volto a Ti e coloco o altar no centro da minha vida. Purifica meus pensamentos, meus desejos e minhas prioridades. Dá-me um coração inteiro e firme na Tua palavra. Amém. Eu espero de verdade que essa reflexão tenha trazido um pouco de luz e direção para o seu dia. Que hoje seja um dia de voltar a Betel, de reorganizar o altar e de encontrar essa paz firme que só vem quando Deus está em primeiro lugar. Comente abaixo como este devocional diário falou com você.